O grande dilema da responsabilidade civil está na quantificação do dano moral. Se coloca agora na posição do juiz. Qual que é o valor justo para indenizar a dor de um pai que perdeu o filho? Você sabe responder para mim? Qual que é o valor justo para indenizar a vergonha de quem teve o nome inserido indevidamente num cadastro de devedor, no Serasa, no SPC? Qual que é o valor justo para isso? Eu tenho certeza também que se vocês forem me responder, vai sair um valor justo para cada uma das pessoas. E aqui entra um alerta prático muito importante. A jurisprudência, ela tem procurado dar alguns parâmetros indenizatórios, sugerindo alguns valores, tá? Mas o mais importante é que compete a você, advogado, municiar o juiz de elementos que permitam que ele faça uma fixação da indenização em um valor diferenciado. O STJ, por que eu falo do STJ? Porque é o STJ quem tem a palavra final. É o STJ quem dá a palavra final no que diz respeito ao dano moral, e é o STJ que pode modificar uma indenização por dano moral que foi arbitrada em segundo grau, talvez em valor exorbitante ou talvez em valor ínfimo. De fato, é muito subjetivo você dizer qual é o valor justo para indenização por dano moral. Mas eu vou mostrar para você como que objetivamente você pode contribuir com o juiz, para que o juiz, na hora que ele for colocar na balança para ver se um valor é mais adequado que o outro, você vai ter trazido elementos para ele, para que ele possa, de fato, esse caso, houve a inscrição no nome do Serasa ou do SPC, por exemplo, mas não é um caso comum. Eu não posso ficar entre 5 ou 10 mil reais. E eu vou te mostrar como que você faz isso. Como eu disse, o STJ ele tem a palavra final. E ele tem buscado dar o valor do dano moral, buscando atender duas funções. Eu quero que você preste muita atenção que essas duas funções você tem que estar muito ligado na hora que você for escrever a sua petição inicial. Qual é o objetivo do STJ? E quando eu falo STJ, você pode ter certeza que isso está na cabeça de todos os juízes, quando você vai escolher um valor de indenização. O primeiro objetivo é achar um valor que repare o dano ou minimize a dor da vítima. Tá? Imagina então a perda de um filho. Se eu estabelecer uma indenização de R$1.000 para a perda de um filho, vai minimizar a dor da vítima? Vai contribuir para que minimize a dor da vítima? É lógico e é claro que nenhuma prestação financeira repara a dor da perda de um filho, mas ela pode amenizar. Então, o primeiro parâmetro, minimizar a dor da vítima, é isso que o julgador leva em conta. O segundo parâmetro, punir o ofensor para que o fato não se repita. Então imagina, para uma grande empresa, uma multinacional, pagar uma indenização por dano moral de R$5.000 é punição, ela vai deixar de praticar o mesmo ato recebendo uma punição tão ínfima que para ela não é nada? É claro que não. Por isso que é muito importante, eu vou passar a mostrar agora como que você, advogado, pode contribuir nesses dois aspectos. Quando a gente está falando de reparar a dor da vítima, aqui eu quero que você anote um alerta prático. Aqui entra a sua obrigação de provar que a dor da vítima foi mais acentuada do que o normal. Por exemplo, você não concorda comigo que é diferente ficar um dia sem água do que ficar 4 dias sem água por um corte indevido? Então imagina que o seu cliente te procurou e falou, olha, a companhia de água cortou a água da minha casa indevidamente. E eu fiquei sem água por 4 dias. E aí, lá na contestação, a empresa ela não nega que ela tenha cortado, mas ela fala, olha, esse valor pedido de dano moral aí está muito elevado. O que você vai fazer? Você vai provar para o juiz que o seu cliente ele não ficou só um dia sem água ou só algumas horas sem água, ele ficou 4 dias. E o que mais que você vai fazer? Você vai provar para o juiz todos os transtornos que ele teve por ter ficado 4 dias sem água. É isso mesmo, você vai levar testemunha, olha, tivemos que pedir água no vizinho, de fato, eu sou o vizinho, ele veio pedir água na minha casa, ele teve que tomar banho 3 dias na casa da sogra. Quer dano moral maior do que isso? Você tem que tomar banho na casa da sogra? Então, o que é importante que você saiba? O valor do dano moral. E aí tem gente que fala, o juiz tal fixou um valor e o outro fixou esse outro valor. É claro, o juiz ele leva em consideração as peculiaridades do caso concreto. E compete a você mostrar, como advogado, que o seu caso concreto não foi comum. É um caso em que o dano foi muito mais latente. Perda de um filho, por exemplo. Você pode provar por testemunhas que aquele pai, ele era muito ligado com o filho, eles estavam sempre juntos, o que é diferente de um pai que não está nem aí para o filho, de um pai que vê o filho uma vez por ano, que nem telefona, que não tem um laço
de afeto igual, que não tem um laço de afeto muito acentuado. Você não concorda comigo que é diferente, a indenização tem que ser diferente para esses dois casos? Mas como que o juiz vai adivinhar isso? É você que tem que provar. Um outro fato, você não concorda comigo que é diferente se o João mostrar a foto íntima da Jennifer, que ele conheceu lá no Tinder, em uma roda de amigos? Não é diferente dele publicar na internet para milhões de pessoas? A extensão do dano não é muito maior? Então você, como advogado, tem que provar para o juiz o alcance dessa exposição da intimidade da Jennifer. Você vai provar para o juiz, seja através de testemunha, seja através de perícia, seja através de print, que a extensão desse dano foi muito maior do que normalmente acontece. Então, fica com esse alerta prático. Reparar e minimizar a dor da vítima é você que tem que provar para o juiz qual foi a dor da vítima. Por exemplo, a gente está falando de dano moral. Se efetivamente o seu cliente teve dano moral, pode ser que ele tenha procurado a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Compete a você trazer para o juiz essa psiquiatra, arrola ela como testemunha, essa psicóloga, para que ela relate para o juiz efetivamente a dor moral. É claro que em alguns casos parece óbvio que houve o dano moral. É claro que você divulgar foto íntima de uma pessoa decorre da lógica até você falar que houve dano moral. Agora, o valor da indenização vai depender do grau de ofensa que a vítima sentiu. E isso depende de prova, tá bom? Segundo parâmetro, punir o ofensor para que o fato não se repita. Como que o STJ tem feito isso? E aqui entra um outro alerta prático, tá? Aqui, mais uma vez, entra a sua obrigação de provar para o juiz que a punição deve ser elevada. Primeiro, porque o ofensor ele tem grande capacidade econômica e por isso, se o valor da indenização for baixo, ele não vai nem sentir. E segundo também, porque você pode ter tentado alertar para que o fato ilícito não ocorresse ou para que fosse minimizado, mas acabou não adiantando. Por exemplo, o seu cliente teve o nome inscrito no Serasa, no SPC, e extrajudicialmente, você ou seu cliente ligou para a empresa, pediu a baixa, insistiu para que eles tirassem o nome do Serasa, provou que estava indevido. Olha, se você provar para o juiz que você fez tudo isso, você pode ter certeza que o valor da indenização vai ser maior do que normalmente o juiz arbitraria se você não fizer nenhuma prova nesse sentido. Por quê? Porque o juiz vai falar, eu tenho que punir essa empresa, e nesse caso a punição tem que ser ainda maior, porque ela, mesmo alertada pela parte, ela não tomou nenhuma providência. Então veja como é importante que você, advogado, não só alegue na sua petição inicial, você tem que alegar e tem que trazer prova. Mais uma vez, qualquer tipo de prova serve, seja testemunhal, documental, pericial, não tem problema, tá? Olha, observação. Segundo o STJ, e eu falo sempre do STJ, que é ele que baliza todas as decisões do juiz, a indenização, ela não pode ser ínfima, tá? Não pode ser de um valor muito reduzido, de modo a servir de humilhação à vítima, né? Mas também não pode ser exorbitante para não representar enriquecimento sem causa. Esses são dois parâmetros que o STJ traz. Quanto à vítima, para que você possa ter plena noção na hora que você estiver peticionando, o que o STJ considera? Primeiro, ele considera o tipo de ocorrência. Houve morte, houve lesão física, houve deformidade. É claro que é diferente na hora que o juiz vai arbitrar a indenização, se houve morte, se houve lesão ou se houve deformidade. Ele considera também, o STJ e os juízes consideram, o padecimento da própria pessoa e dos familiares. Tá? Aquela pessoa sofreu muito com aquele ato ilícito, ou sofreu mais ou menos, ou não trouxe prova nenhuma do sofrimento. Esse sofrimento só é presumido. Então, se você trouxer prova desse sofrimento, você vai conseguir que a indenização seja fixada num patamar maior. Circunstâncias de fato, por exemplo, como uma divulgação maior ou menor, que eu acabei de falar para você, você não concorda comigo que saiu uma notícia falsa de um crime num jornal local e num jornal nacional, a indenização não tem que ser muito maior nesse jornal nacional, porque afinal de contas a extensão do dano foi muito maior, atingiu muito mais gente, né? E o STJ também considera as consequências psicológicas de longa duração para a vítima. Então é muito importante que se o seu cliente teve um abalo emocional que perdurou no tempo, chegou a entrar em estado de depressão, você tem que fazer prova disso para o juiz, você tem que trazer os profissionais médicos que atenderam o seu cliente, você tem que trazer a medicação, né, que o seu cliente tomou, tudo isso para que o juiz leve em consideração na hora de mensurar o valor do dano. Tá? Quanto ao ofensor, quanto àquele que praticou o ato ilícito, o que o STJ leva em consideração e que você como advogado tem que estar muito atento? Primeiro, a gravidade da conduta ofensiva. Às vezes o ato ilícito
apesar de ter sido lícito, não foi tão grave assim, então o valor da indenização vai ser menor. A segunda, a desconsideração dos sentimentos humanos na hora de agir. Tá? Se a empresa ou a outra pessoa desconsiderou absolutamente qualquer sentimento humano na hora de praticar o ato ilícito, os juízes costumam considerar isso como um parâmetro para aumentar o valor da indenização. Tá? Os juízes também levam em consideração a força econômica da empresa. E a quem compete provar a força econômica da empresa? A você, advogado do autor que está pedindo a indenização. Então, como que o juiz vai adivinhar qual é a capacidade financeira da empresa lá do interior que inscreveu o nome do seu cliente no Serasa ou no SPC? O juiz não tem capacidade de dizer se se trata de uma pequena empresa, de uma grande empresa, então você precisa fazer prova. E você pode fazer de várias maneiras. Você pode pedir para que o juiz inverta o ônus da prova e determine que a empresa junte os seus balanços comerciais. Você pode pedir para o juiz, por exemplo, consultar o Bacenjude, o Infojude da Receita Federal e buscar a declaração de imposto de renda dessa empresa. E aí você vai argumentar, juiz, essa empresa movimenta milhões por ano. A indenização tem que ser num valor elevado, senão ela não vai nem sentir essa punição. E com isso você municia o juiz de elemento para ele arbitrar uma indenização ainda maior. Tá? A punição ela tem que ter efeito pedagógico. Ela não pode ser um estímulo para que a empresa continue praticando atos ilícitos. E aqui eu quero fazer uma meia-culpa. O Poder Judiciário tem sido muito modesto na hora de fixar a indenização contra grandes empresas, principalmente empresas que exercem atividades de concessão pública. Empresas de telefonia, de água, de luz, são multinacionais que quando é arbitrada uma indenização de 5, 3 mil reais, para ela é como se não tivesse arbitrado nada. Às vezes, empresa de telefonia que fica aí colocando tarifa não contratada na conta das pessoas, ela ganha muito mais com as pessoas que acabam pagando essas tarifas do que pagando, ela nem se incomoda em ter que pagar a indenização para uma ou para outra que acabam entrando com ação na justiça. Então, é muito importante que você faça prova para o juiz da capacidade financeira da empresa.